É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é... E aí, pessoal, professor Lohan José de Matemática aqui. Vamos fazer a correção da semana 1 do PET 5 do 7º ano, tá certo? Então vamos lá. O quadro abaixo mostra o preço antes do início das aulas de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Então, material escolar, caderno, preço R$ 6,80, reajuste menos 15% do valor. R$ 2,80 mais 25% do valor na borracha. E o lápis de cor, R$ 7,20 menos 10% do valor. Então, a gente vai trabalhar nessa semana 1, porcentagem. Então, vamos começar aqui. Ó. O caderno, vamos pensar que o preço original dele era 100%. Você vai lá, paga 100% do valor. Então, se ele sofrer um reajuste de menos 15%, então é 100% menos 15%. Então, após o reajuste, o valor do caderno passa a custar 85% do valor que custava anteriormente. Então, é 85% de 6,80. Lembrando que a representação fracionária de 85% é 85 sobre 100. Lembra, em aulas anteriores que a gente já fez, 85% de alguma coisa lembra multiplicação. Mas para facilitar os nossos cálculos, vamos dividir 85 por 100 e encontrar um número decimal. Então, 6,80 dividido por 100, 0,68. Então, eu peguei o preço, 6,80, e dividi por 100. Esse valor eu multiplico por quanto? Por 85. Então, eu pego o valor, o preço original, divido por 100. Depois que eu divido, eu multiplico por 85. Então, o resultado aqui é 5,78. Professor, eu poderia multiplicar o 85 por 6,80 e depois dividir por 100? Sim, poderia. Tá certo? Então, a gente pode fazer os cálculos das duas formas. 85 vezes 6,80 e depois dividir por 100. Ou 6,80 dividido por 100 e depois multiplicar por 85. Borracha. A borracha ela custava 100%. Ela teve um reajuste de 25%, ou seja, mais. Então, após o reajuste, a borracha passou a custar 125%. Então, é 125% de 2,80. 125 sobre 100 de 2,80. Então, eu vou continuar fazendo da mesma maneira. 2,80 dividido por 100, o resultado multiplicado por 125. Então, fica 2,80 dividido por 100, 0,028. 0,028 vezes 125, 3,50. Então, após o reajuste, o novo valor da borracha foi de 3,50. Caixa de lápis de cor, ela houve um reajuste de menos 10%, ou seja, um desconto. Então, valia 100% o valor total e houve uma redução. Então, a caixa de lápis de cor passou a custar quanto? 90%. Então, fica 90% de 7,20, 90 sobre 100 de 120. 7,20 dividido por 100 é 0,072. 0,072 vezes 90, 6,48. Então, aí a gente viu. Aí a pergunta foi, após os reajustes, esses materiais escolares em ordem crescente de preço são... Então, a gente viu que continuou igual. Borracha em primeiro, a mais barata, depois o caderno, depois a caixa de lápis de cor. Então, a resposta correta é a letra A. Acertaram? Vamos para o número 2.
Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse no final de 10 dias, com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Porém, caso ele devolvesse o dinheiro após o prazo, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, quanto Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado? Então, vamos pensar igual o exercício número 1. Os R$ 1.000 é 100% do que ele devia. E ela informou que se ele devolvesse ao final de 10 dias, ocorreria um acréscimo, ou seja, adição de 40%. Então, ele passaria a pagar 140%. Então, 140% em fração é 140 sobre 100, em número decimal é 1,40. Então, é 1,40 ou 1,4, esse zero a gente representa se quiser, vezes 1.000. Então, 1,40 vezes 1.000, 1.400. Então, ao final de 10 dias, Joaquim devolverá R$ 1.400. Certo, pessoal? Letra B. Qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? Ou seja, 3 dias a mais do combinado. Então, vamos considerar que o valor devido para ele pagar é aqueles 1.400 da letra A. Então, é acréscimo de 3% por dia de atraso. Então, se foram 3 dias de atraso, 9% de acréscimo. Então, se o valor é 100%, 109%. 109% na representação decimal é 1,9. Então, 1,09. Então, 1,09 vezes 1.400 é 1.526. Então, o valor da dívida, se ele saldar em 13 dias, será de 1.526. Letra C. Joaquim saldou a dívida em 4 dias. Qual o valor foi pago? Então, ele tinha 10 dias para pagar. Ele saldou em 4 dias, então ele saldou com 6 dias de antecedência. Então, vamos considerar o valor de 1.400 como devido. Redução de 2% por dia adiantado. Então, se foram 6 dias adiantado, ele vai ganhar um desconto de 12%. 100% menos 12%, 88%. Então, é 0,88. 0,88 vezes 1.400, 1.232. Então, o valor pago foi de 1.232. Certo, pessoal? Então, esse exercício foi um exercício de interpretação. A gente tem que interpretar as informações para a gente calcular. Número 3. O salário bruto de Ana Clara, que era de R$ 3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Sabendo que o empregador desconta 11% do seu salário, referente ao INSS, responda as questões a seguir. Qual é o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Lembrando, pessoal, que salário bruto e salário líquido tem diferença. Salário bruto é todos os ganhos que a pessoa tem. Salário líquido é aquele valor que a pessoa vai receber, vai tirar lá da conta dela, certo? Então, se houve um acréscimo de 10%, olha a palavrinha aí, acréscimo, adição, redução, subtração, 110%. 110% em decimal é 1,10. Então, é 1,10 vezes R$ 3.000. Então, o salário dela passou a ser de 3.300. O salário bruto. Letra B.
qual o salário líquido de Ana Clara, ou seja, após o desconto do INSS, antes do reajuste e depois do reajuste. Então, antes do reajuste, o salário dela era de R$ 3.000. Então, se desconta, é subtração. Então, 100% menos 11%, 89%. 89% é 89 sobre 100, é 0,89. Então, 0,89 vezes 3.000 dá 2.670. Então, antes do reajuste, o salário líquido de Ana Clara era de 2.670. Depois do reajuste, quanto que passou? A gente viu na letra A que depois do acréscimo de 10%, o salário dela passou a ser 3.300. O desconto continuou o mesmo, 11%. Então, 0,89 vezes 3.300. Então, dá um total de 2.937. Então, após o reajuste, o salário líquido de Ana Clara foi de 2.937. Letra C. Você sabe qual é o significado da sigla INSS e qual a razão desse desconto no salário do servidor? Então, INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social, e esse desconto é uma contribuição social mensal utilizada para arcar com as despesas da Previdência Pública. Em contrapartida, o INSS oferece aos seus segurados os benefícios: auxílio-doença, licença-maternidade, pensão por morte, aposentadoria, dentre outros. Número 4. Número 4, pessoal, esse número 4, ele não tem um resultado correto, porque esses valores aqui você vai escolher para representar. Então, falou assim, ó, sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e para isso pediu sua ajuda. O quadro a seguir deve ser preenchido com o valor gasto no preparo desse bolo. Imagine esses valores e complete. Imagine. Então, aqui é uma proposta de valores. Vocês podem colocar o valor que vocês desejarem. Tudo bem? Então, vamos considerar aí o litro de leite, custando R$ 3. O ovo, R$ 2. Sei lá, 5 ovos, 4 ovos. Aqui não tem as quantidades, mas vamos imaginar. Cenoura, R$ 2. Chocolate, 1 ou 2 barras de chocolate, R$ 8 para cobertura. Tudo bem? Aqui no exercício não falou de fermento, não falou de farinha de trigo, não falou de outras coisas. Então, vamos considerar que nossa mãe tem esses ingredientes em casa. Tudo bem? Supondo que vocês queiram vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor total investido. Ou seja, o bolo será vendido com um acréscimo de, eu escolhi 120%. Lembrando que aqui é imaginação, então vocês podem escolher qualquer valor. Então, letra A, qual vai ser o valor de venda do bolo? Então, o valor gasto lá, somando, deu R$ 13. 100% é os R$ 13 que eu gastei. O acréscimo, 120. Então, o bolo será vendido a 220%. Então, em número decimal, é 2,20. Então, é 2,20 vezes 13. Então, cada bolo será vendido a R$ 28,60. Letra B. Qual será o lucro obtido? O lucro obtido, basta a gente pegar o valor de venda do bolo e subtrair do valor gasto com os ingredientes. Então, 28,60 menos 13, 15,60. Então, o lucro será de 15,60. Letra C. Qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esse e com o mesmo percentual de acréscimo? Então, cada bolo custa R$ 28,60. Então, basta a gente multiplicar por 5. Então, 5 bolos custará R$ 143. Certo, pessoal? Número 5.
O professor escreveu no quadro abaixo. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria receberia salários baixíssimos, com a distorção, sendo totalmente encoberta pela média. Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Numa pequena empresa, 25 funcionários, a distribuição dos salários é demonstrada abaixo. Então, 20 empregados recebem R$1.000. Então, 20 vezes 1.000, a empresa gasta R$20.000 com esses 1.000 empregados, com esses 20 empregados. 4 empregados recebem 5.000. Então, 4 vezes 5.000, 20.000. Então, a empresa gasta outros 20.000 com esses 4 empregados. Um empregado ganha 10.000. Então, a empresa gasta 10.000 com esse empregado. Então, a empresa gasta um total de R$50.000 em salários com os 25 funcionários. Com base nessas informações, o funcionário que recebe 10.000 possui um ganho superior à média salarial dos funcionários. Então, média. O que é média? É a gente pegar o valor total e dividir pela quantidade, nesse caso, de funcionários. Então, é R$50.000 dividido por 25 funcionários. Então, a média do salário dessa empresa é R$2.000. Então, vamos ver a diferença entre o salário do funcionário de 10.000 e a média da empresa. Então, a gente tem uma diferença de salário de 8.000. Então, a gente pega esses 8.000, divide por 2.000. E aí, a gente precisa encontrar o quê? Uma fração onde o denominador é 100. Porque lá nas alternativas está perguntando em porcentagem. Então, é 400 sobre 100. Então, 400%. Letra C. Então, pessoal, esse exercício aqui pode gerar dúvida, porque 2.000 representa 1/5 de 10.000, ou seja, 500%. Mas o exercício perguntou a diferença entre o salário de um funcionário de 10.000 e a média salarial. Então, a diferença é 8.000. E 8.000 para 2.000 é 400%. Tranquilos? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, tá certo, pessoal? Ativa o sininho e até a próxima aula. Professor Lohan se despedindo aqui. Tchau!